1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 1. Vamos começar com uma leitura. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Verso 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, olha agora, mas vós, Jesus, só dá uma explicação aqui, vai ser de repente, quando vocês menos esperarem, ele virá como um ladrão à noite. Daí ele fala, mas vós, agora ele vai falar de vocês. Então ficou muito claro que ele virá como um ladrão para os de fora, para os que não creem. Virá como um ladrão, quando menos esperarem. Mas, daí ele diz assim, ó, mas vós que estáis andando no meu caminho, andando conforme me agrada, será diferente. Para vocês, ainda que será como surpresa, não se preocupem, porque ele não vem trazer dor, ele vem trazer salvação, tá? Vamos concluir aqui no verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Veja aqui, confirmando o que eu falei. Se vocês não estão em trevas, não se preocupe, aquele dia não é como um ladrão para vocês. Não vai ser um dia terrível. Porque se o ladrão visita a pessoa na madrugada, é um dia terrível. Então Jesus vem como um ladrão. Nossa, Jesus vem como um ladrão. Nunca entendi isso. Por quê, pastor? Ele vem como um ladrão para quem está em trevas. Nós, irmãos, não. Tá? Vamos saber separar isso. Vamos aqui só ler mais um verso e encerrar essa carta. Porque todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Só um comentário, principalmente vocês jovens que estão me ouvindo. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu lembro que meus amigos falavam assim, vamos lá, nós somos da noite, cara. Era normal falar isso, era bonito falar isso, sou da noite. Quando eu li isso na Bíblia pela primeira vez, eu lembrei na hora. Nossa, meus amigos falavam que a gente era da noite. Ah, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Aqui está falando das pessoas que saem para farra, se embebebar e saem à noite. As farras são à noite, as bagunças são à noite. Olha aqui, eu não sei se vai sair na gravação, mas isso é quase que insuportável. O barulho aqui na rua, de som, de bagunça. Enquanto nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, eles estão ali, ó, se embebedando. Entre aspas, curtindo a vida. Sabe que eles estão curtindo mesmo? Eles estão no sofrimento e não sabem. Precisam de Deus e não sabem. Entenderam aqui, gente? Então, ele virá como ladrão, será um problemaço na vida dos que não esperam, que não estão em santificação. Aqueles que não esperam. Você espera Jesus? Ou você não está pronto? Se você espera, você se acha pronto. Se você não se acha pronto, então você não espera. Então, ele virá como um ladrão, mas não para todos. Vamos aqui, vamos assim, criar uma ideia aqui para a gente ir para Marcos 15. Que nós entendemos aqui que há um Jesus e Deus Salvador que vem nos buscar. Para nós, a glória. Se é que estamos andando conforme agrada a Deus. E para aqueles que estão perdidos, a destruição, o terror, como um ladrão, irão perder. Perder o quê, pastor? As suas almas. Vai perder o carro? Vai perder a casa? Vai, o dinheiro? Vai. Mas isso de todo jeito vai se acabar. Aqui fala das almas, vão perder a própria alma. Então, tudo bem, montamos aqui uma ideia, entendemos, um Cristo Salvador virá de repente, né, na calada da noite, para uns e para outros virá como Salvador. Agora, você e eu, de que lado estamos?
Domingo passado nós falamos sobre o corpo de Cristo, a igreja, membros. Você é um membro da igreja de Cristo? Se você é um membro da igreja, você faz parte do corpo de Cristo. E a igreja e o corpo de Cristo não são esses materiais, são as pessoas efetivas que estão ali trabalhando na obra. Seja, às vezes a pessoa está numa cama, está viajando, trabalhando, empresário, ele ajuda com dinheiro, ele não pode, ele ajuda com dinheiro, ele não pode, ele vem e limpa a igreja, ele doa uma peça, doa um equipamento, poste da igreja, adesivo, cada um age de uma forma, o outro vem e prega, o outro ajuda na organização, cuida das crianças. Isso é o corpo de Cristo. A Bíblia diz qual é mais importante. Qual é mais importante? Todos são importantes, porque se tirar um deles, o corpo fica falho. Então há necessidade. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, para fazer parte do corpo de Cristo, é necessário que esteja numa igreja congregando. Estudamos isso a semana passada. Como é que você é corpo de Cristo em casa assistindo TV? Mas eu não estou pecando, eu sou santo. Primeiro que ninguém é santo, segundo que todos pecam. Mas é cômodo ficar em casa, é cômodo abandonar o evangelho. Não, estou com a vida ganha, eu sou salvo pela graça. Se você tem confiança que Cristo vem te buscar, estando em casa, abandonando seus irmãos, pastor, eu não estou abandonando ninguém. Quantas crianças a gente tem aqui? Quantas crianças já passaram por aqui? Quantas crianças nesses últimos, vamos colocar, a gente tem mais de 20 anos de igreja, quantas crianças nesse tempo passaram por onde a gente esteve evangelizando? Nesse endereço são só 13 anos, mas tem mais antes desse endereço. Mas assim, quantas crianças já passaram? Fez parte, conversamos hoje, né, Fran, sobre isso, o quanto é importante a nossa posição, nós sabemos nos posicionar com os nossos filhos, com as crianças, os irmãos, isso muda toda a história deles. Eu vejo as crianças chegando, crianças novas, eu fico imaginando, que bom que os pais estão evangelizando, não vão ser os próximos perdidos. Se vai ter político bom, se vai ter médico bom, atleta bom, motorista bom, depende de nós, da maneira com que a gente ensina os conceitos, os bons comportamentos, a verdade para eles. Então, entendemos aqui o corpo de Cristo, a igreja, cada um se posiciona como convém, como Deus te deu o seu dom. Agora nós vamos lá para Marcos 15, para falar um pouco de Jesus. Abra aí o Evangelho em Marcos 15. Logo no início ali, no verso 2, diz assim, capítulo 15, no verso 2. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo lhe disse, tu o dizes. Aqui, olha o que fizeram, gente. Já vamos continuar no verso 3. Levaram Jesus para Pilatos e aí ele pergunta, você é o rei dos judeus? Aqui começa todo um julgamento no horário que não podia, do jeito, tudo errado. Tudo errado. Até parece, soa familiar isso, né? Fazer essa politicagem. Isso é no mundo inteiro. Ah, falando do Brasil? Não, estou falando do mundo. Você acha que é só no Brasil que tem corrupção? Entra no teu computador ali, no seu mecanismo de busca e pesquisa sobre corrupção. Não é só o Brasil. Não é. Não é. Verso 3, e os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Aqui já a profecia sendo cumprida, né? Que ele seria entregue como ovelha no matadouro, caladinho, né? Porque eu nunca participei, vi poucas vezes animais serem mortos em fazenda, mas porco eu já vi, grita demais, né, Nete? Também tem conhecimento da área rural. Porco, ele faz um escândalo na hora do abate. O boi se bate também, não faz barulho com a boca assim, mas ele se bate, até faz um pouco. E a ovelha, graças a Deus eu nunca vi, mas diz que ela fica caladinha, morre em silêncio, se entrega caladinha. Por isso Jesus é cumprimento de uma profecia, que ele
se entregou calado aqui, não tentou se defender, ficou tranquilinho. Então é essa comparação, tá? Vamos ali, no verso 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. Já vou explicar essa parte aqui, tá? No verso 7 agora. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. Era um assassino, um bandido. Verso 8. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizessem como sempre lhes tinha feito. Já vou explicar o que é isso também. Verso 9. Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Olha a pergunta. Dá uma pausa aqui para me explicar. Era de costume que na Páscoa, na festa dos pães asmos, na Páscoa judaica, que foi, coincidentemente, foi agora, mês passado, até uns 15 dias, né? Assim que começou a guerra, eles estavam na festa deles, tabernáculos, antes foi pães asmos, a Páscoa do judeu. Aqui foi nessa época que Jesus foi morto. Foi numa mesma época como essa, né? Coincidentemente. E eles soltavam um bandido, escolhiam uma pessoa condenada ali, na prisão, à morte, e libertavam como atitude de misericórdia. O culpado será solto, para ver se agradava a Deus, porque Deus nos enxerga como culpados de nossos pecados, mas Jesus morreu por nós, para que Deus Pai não nos cobrasse o pecado e a morte, e sim, através de Jesus, nos salvasse. Então, para assim ser meio que simbólico, vamos imitar a Deus que vai perdoar toda a humanidade, vamos soltar um bandido aqui que é condenado. E eles soltavam, mas por trás disso existia um grupo de malfeitores, pessoas indecentes, falsas. E aí Barrabás pergunta, né? Aqui a Bíblia diz que Barrabás sabia que eles estavam, nós já vamos ler, fazendo isso com Jesus por inveja. Então estava ali Jesus inocente e os líderes religiosos com inveja de Jesus. Então Barrabás sabia disso, por isso ele vem e meio que dá uma indireta, já vai empurrando. Quer que solta Jesus? Vamos continuar, vamos ler aqui o que ele vai dizer. No verso 10. Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás, ou seja, para que fosse solto não Jesus, e sim Barrabás. No verso 12. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez, que quereis, pois, que faça daquele que chamais reis dos judeus? E eles tornaram a chamar, crucifica-o. Dá uma pausa aqui, gente. Você vê que ele tentando aqui, o que vocês querem que faça então? Aí os principais sacerdotes faziam assim, gritavam, né, para o povo, crucifica-o, crucifica-o, né? Vai, crucifica-o. Aí o povo começou a gritar, crucifica-o. Sabe aquele ditado popular que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus? Aqui, ó. Aí o povo começou a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Viu? Na rua a gente aprende que a voz do povo é a voz de Deus, e na Bíblia você aprende que a voz desse povo, pelo menos, é a voz do diabo. E a do nosso povo aqui na nossa cidade, no nosso país? O que é a voz do povo? Vocês vão me responder. Como é que foi a eleição? Como é que foi antes? Como é que foram as outras eleições? Não foi só essa. O que o povo escolhe? O que o povo pede? Será que o povo está com Deus? Nosso país diz que é um país evangélico, né? Cristão. Boa parte católico, o evangélico. Se você juntar, um católico fiel não apoia roubo. Não apoia um líder que errar. O evangélico também não. O espírita também não. Então a maioria, qualquer religião dessas umas, e entre outras e outras, religiões que até mesmo são separadas do cristianismo, não apoiam um líder corrupto. E por que uma nação como a nossa, que tem várias religiões que não se misturam, mas que têm o mesmo ideal, que são contra o roubo, corrupção, apoiaram?
Para mim não fez sentido agora. Alguma coisa está errada. Ou as pesquisas estão mentindo, ou os meus olhos estão mentindo para mim, porque eu saio aqui hoje, eu vejo muita gente, igrejas lotadas dessas igrejas, até seitas que respeitam, que não incentivam o crime, tudo lotado, todo mundo que se conversa é de uma religião dessa, seja cristão ou anticristo, mas que respeitam e não aceitam a corrupção, e de repente eles colocam corrupto como seu senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não gosto de ficar dando detalhes nas palavras para não mudar o contexto, para não o próprio sistema lá não ficar cortando nosso vídeo. Mas vocês estão entendendo? Bom, aqui armaram para prender Jesus. Vamos no verso 14. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez chamavam mais: crucifica-o. Você vê, Pilatos insistindo. No verso 15, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. E apoiado, Jesus o entregou para ser crucificado. Aqui, quando você vê Pilatos, dá a impressão que ele é um bom homem, né? Ele está ali defendendo Jesus, mas depois ele agradou a multidão. Agradou a multidão. Não, eu sei que Jesus é inocente, são invejosos, querendo que ele morra. Ele viu isso, ele sabia, mas ele decidiu agradar o povo. Aí ele olha para o povo. Quem é o povo? O povo é aquela multidão. E quem é aquela multidão? A essência, quem que é a inteligência deles? Os sacerdotes mentirosos, né, corruptos, que queriam, por inveja, matar Jesus, falavam: crucifica-o. Aí o povo, crucifica. Aí fala isso. Então o povo, quem que ordenava, quem dava ordem ao povo? Quem comandava o povo? Os líderes. E quem eram os líderes? Corruptos. Então o líder, ele joga a mensagem para o povo. E o povo recebe a mensagem, passa para frente. Hoje eu estou passando uma mensagem para vocês. Mas não é goela abaixo, vocês não são obrigados a acreditar em nada. Vocês procurem na Bíblia, conferem, ver se realmente está na Bíblia isso, se estou falando a verdade. Ah, pastor, mas eu não creio na Bíblia. Eu sinto muito. Por que você não crê? A Bíblia fala que Jesus curava cego, Jesus curava paralítico, eu nunca vi isso. Você viu Deus criar o sol, as estrelas? Não? E aí, quem criou então? Uma explosão? Essa é boa, né? Big Bang, foi uma grande explosão que criou o mundo. Você imagina que lá em Israel agora está sendo criado animais novos, pássaros novos, né? Montanhas lindas, jardins, riachos, porque se o mundo foi criado numa explosão, está tendo explosão diariamente na guerra, então deve estar criando um monte de coisa bonita lá. Vocês viram a cidade lá como está bonita agora? Vocês viram o que uma explosão faz? Então, pare, não podemos ser igual aquele povo ali, onde os líderes falam assim, ó, crucifica-o, deu povo, tá, crucifica-o. Sabe assim? Para e pensa. Estão falando pra gente que o mundo foi criado com uma explosão. Tá tendo uma explosão. Vamos lá ver o que a explosão faz. Qualquer pessoa que passou pela infância, brincou com bombinha, coloca bombinha embaixo de lata, de copo, dentro da areia, ele sabe o que uma explosão faz. E quando a gente queria segurar as bombinhas na mão, assim, segurava e fazia assim, ó. Por que a gente fazia assim? Porque você sabia, você ia lá, né, segurava longe, assim, você se afastava, assim, ó, como se seu braço estivesse esticando, né? Aí estourava na mão. Quantas vezes meu dedo aqui, ó, ficava tudo comido de pólvora, tudo queimado, mas estourava. Então eu aprendi cedo o que uma explosão faz. Aprendi cedo. Estourei um rojão na vida. Aqui era a boca dele, eu segurei pela boca, assim, acendi e fiz assim. Aqueles de 5 tiros, estourou dentro da minha mão. Primeira e última vez. Não perdi os dedos, ficou tudo preto, queimado. Então eu aprendi, uma explosão gera destruição. E por que dizem que gera criação? Então, nós somos inteligentes quando nós acreditamos num Deus Criador? Somos inteligentes? Sim. E quem acredita que uma explosão gera vida, gera riquezas? Então, é hora de parar e pensar, parar de falar que a fé é uma coisa tola. A fé
É de Deus, é um dom de Deus. E é para poucos, não é para todos. Por quê? Porque a maioria não quer. A maioria não quer. Mas se você tem desejo no teu coração, assim, nós estamos gravando, essa mensagem vai ao ar. Se a pessoa não conhece Bíblia, não conhece nada, é só ele fazer uma oração. Se coloca de joelho, aonde você estiver. Peça para Deus, fala, Senhor, eu não tenho fé, eu não acredito, eu duvido, não acredito em nada que esse homem está falando. Faça uma oração, então. Eu duvido que Deus não te responda. Eu duvido. Por quê? Porque Deus te criou, Deus te fez, Ele tem ligação com você, ainda que você não creia. Ele é o teu Senhor. Você pode não ser o servo dele, mas Ele é o teu Senhor, o teu Criador. Então, faça uma oração. Não estou desafiando, não estou criticando quem não crê, não é isso. Mas nós precisamos ser pessoas inteligentes, enxergar a verdade, a realidade. O mundo está sendo destruído com bombas. Acredita quem quer que isso é criação. Bom, vamos continuar aqui, ler mais uma parte. Entendemos aqui Pilatos protegendo, mas que no final da história quis agradar o povo. Bom, vamos dar uma adiantada ali, vocês conhecem a história, sabem o que aconteceu, mas vai no verso 17. E vestiram-no de púrpura, de roupa vermelha, e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça. Verso 18. E começaram a saudá-lo dizendo, salve rei dos judeus. E fizeram-no na cabeça, feriram-no na cabeça como uma cana, aquelas varas de açoite. E cuspiram nele, e postos de joelho o adoraram. Colocaram Jesus de joelho, cuspiram. Deixa eu explicar para vocês aqui, gente. Bateram, mas fazer um comentário. Bateram, cuspiram, humilharam, judiaram, colocaram de joelho, brincaram de adoração. Também em outros trechos da Bíblia vai dizer que falava assim, batia nele, esmurrava ele, falava, fala aí, profetiza quem que te acertou, fala quem eu sou. Você não sabe, né? Estava vendado, estava de costa, batia nele e falava, agora fala aí quem está te batendo. Claro que Jesus sabia que estava batendo nele, né? Mas ele, como uma ovelha no matadouro, quietinho. Podem fazer o que vocês quiserem. Nunca confunda. Algumas vezes eu passei na Avenida Juscelino Kubitschek, em Londrina, e no muro de um cemitério, chama Cemitério São Pedro, bem lá no centro, tem desenhado assim, segunda vinda de Cristo e uma face de um homem com a coroa de espinho, curvada a cabeça assim, sangrando, triste. Aquilo não tem nada a ver. A segunda vinda de Cristo não é como uma ovelha. Ele não vem para ficar calado. Aquilo ali está errado, está equivocado. Quem fez aquilo não tem conhecimento. A primeira vinda é como ovelha, a segunda vinda é como leão. A primeira ele veio calado, a segunda não. A primeira, ele entrou em Israel num jumentinho. Era costume os reis se entregarem ao seu adversário num jumento. E era de costume num cavalo ir para a batalha. Então, se Jesus entra num cavalo, ele entrava para tomar Jerusalém. Ele entrou no burrico para se entregar a Jerusalém. Ele veio como ovelha para ser entregue no matadouro. Agora ele vem como leão. A Bíblia diz, num cavalo branco, simbolicamente. Ele vem para fazer guerra. Aí nós lemos lá no começo em Tessalonicenses, guerra contra quem? Contra aqueles que não estão com Cristo, contra aqueles que não são o corpo de Cristo. Qual a diferença da ovelha e leão? Temos um louvor bem bonito que fala isso, ovelha e leão. Eu sempre brinco, vou trazer uma ovelhinha e soltar aqui no nosso meio, vamos deixar a ovelhinha um pouquinho, aprendemos como é uma ovelha, como Jesus veio a primeira vez, manso, caladinho. Aí a gente vem e solta um leão feroz aqui, e vamos, se nós sobrarmos para contar a história, porque não vai sobrar ninguém, né? A não ser que, claro que é só uma brincadeira, gente, mas o leão vem para matar e destruir. Não a todos, né? Não a todos. Vocês entenderam aqui? Tudo armado, tudo forjado contra Jesus. Jesus veio e sofreu. Agora que vocês entenderam, nós falamos sobre Tessalonicenses, que Jesus vem buscar os seus, que para os perdidos é como ladrão. Para os cristãos, aqueles que estão com Cristo, o que é cristão? Parecido com Cristo. Cristão, segue a Cristo.
Aí Jesus vem, passa o que passou. Aí você conhece aquela passagem. Tudo isso que eu falei para vocês até agora é para a gente simplesmente entender o que é tome a tua cruz e siga-me. Eu só queria falar isso para vocês. Todo esse contexto, tome a tua cruz e siga-me. O que é tomar a tua cruz? O que é seguir Jesus? Porque semana passada falamos ser o corpo de Cristo, precisa estar na igreja? É óbvio que tem que estar numa comunidade, numa igreja evangélica para ser corpo de Cristo. E hoje eu venho falando para vocês. Se você é igreja, se você é evangélico, é seguidor, então você tem que tomar a sua cruz. Agora que você não está mais longe da igreja, está no corpo de Cristo, de alguma maneira, agora tome a sua cruz e segue. Vou ler uma passagem com vocês. Lucas, se vocês puderem abrir aí. Lucas no capítulo 9. Eu vou abrir aqui. Lucas 9, no verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. Tem mais um, vamos continuar que esse próximo verso aqui é muito bonito. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Algumas versões dizem que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Só uma observação aqui, gente. Amor a mim. Tomar a sua cruz, primeira coisa, é por amor a Cristo. É por amor a Cristo. Se você está numa igreja, tem que ser por amor a Cristo. Se você é o evangélico, é por amor a Cristo. Se você é corpo de Cristo, por amor a Cristo. E o que eu queria dizer para vocês essa noite, se você tomar a tua cruz, é por amor a Cristo. A igreja, não quero ficar fazendo críticas, é tão chato, gente. Para mim é tão difícil fazer crítica a outras igrejas, a outras pessoas, porque isso não faz sentido nenhum, não constrói nada. Mas a crítica, muitas vezes, se você souber receber a crítica, vai fazer bem para você. Eu não quero ofender ninguém, mas muitas igrejas criam show, clube social, entretenimento. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje você... O que acontece com isso? As pessoas vão para a igreja para serem adulados. Aqui na nossa igreja, nesse local há 13 anos, pessoas que vieram para cá pensando em ser aduladas, não duraram muito tempo. Não dura. Qualquer igreja aqui no Brasil e no mundo que prega o evangelho, a pessoa que quer ser adulada não dura. Eu tenho acompanhado nos últimos 10, 12, 15 anos, as igrejas estão assim, morra abaixo, de mal a pior. Em todos os sentidos, as igrejas verdadeiras e as falsas. As verdadeiras que pregam o evangelho estão cada vez se definhando, ficando com problemas, diminuindo, entrando em crise. E as igrejas que mentem, enganam, iludem, adulam as pessoas, elas estão cada vez piores. Então você tem que se posicionar. O que você quer? Você quer ser adulado ou quer ser cristão? Você vem para a igreja para ser adulado, alisar o teu ego, te iludir, receber mentiras e falsidades, ou vem para servir? Tomar a tua cruz, Jesus falou, é com amor. O que é tomar a tua cruz? Volta lá, imagina Jesus carregando a cruz, né? Ele carregando a cruz, sofrendo, subindo o morro, aí ele vai ser morto. O que é tomar... O que você diria para Jesus? Imagina que Jesus perguntasse assim, eu vou para a cruz? Aí ele chega e você pergunta assim, o que é tomar a minha cruz? Jesus pergunta, Jesus, primeira coisa, tem que ser amor. Você vai ter que arrancar todo o teu amor lá do fundo do teu coração. Primeira coisa. Aí Jesus, entendi. E depois? Obediência. Você vai fazer a vontade do Pai. Tudo que o Pai disser, você vai fazer. Você vai agradar o Pai. E a vontade do Pai é boa. A vontade do Pai é ótima. A vontade do Pai é que todos conheçam o Evangelho e alcancem a salvação. Então tá.
Jesus, eu entendi. Então eu tenho que amar, ser obediente, fiel e ir para todo mundo, até aqueles que querem me matar. Isso. E os que me matarem, você tem que amar eles, falar que eles não sabem o que estão fazendo, que eles estão na ignorância, tá? Pai, perdoa, eles não sabem que estão me matando, eles não sabem quem eu sou. Jesus cumpriu, tomou a cruz dele. Então, o ministério de Jesus é esse: 100% de obediência, amor total, incondicional, não importa quem vocês são, o que vocês fizeram, vão fazer, ele ama vocês, vai morrer por vocês. Aí ele veio, pregou o evangelho do Pai, que o Pai impediu para que ele pregasse, ensinou, sofreu. Aí veio humilhação, veio dor, sofrimento, injustiça, prenderam, bateram, humilharam, cuspiram, ridicularizaram, desafiaram ele. É filho de Deus, desce daí. Sabe, mexeram até o extremo, até o diabo veio atormentar ele, mandar ele transformar pedra em pão na hora que ele estava com mais fome no deserto. Vocês conhecem os 40 dias de jejum. Até o diabo veio ali, até isso Deus permitiu. Mas ele ficou ali fiel. Então, você entendeu aqui rapidamente o que é o ministério de Jesus. Então, vocês já entenderam o que é a cruz de Jesus. Agora eu pergunto, e você? O que é tome a sua cruz? Agora você sabe falar para Jesus. Jesus, o senhor vai ser, imagina se estivesse no passado, o senhor vai fazer isso, essa é a tua cruz. Falou para Jesus. Agora você vai falar para você, o que é a tua cruz? Vou fazer aqui, não é piadinha, mas você pensa, minha cruz é o meu trabalho, minha cruz é a minha sogra. Essas são piadinhas, brincadeiras. Tem gente que fala isso sério. Porque fala, minha cruz é isso. Esquece. Tua cruz não são os seus problemas. Tua cruz não é as suas dificuldades na vida financeira, sentimental, saúde. Até, gente, eu não vou entrar no mérito, mas algumas pessoas nascem com algumas dificuldades, ou nascem num país, numa região, numa família, que talvez já seja Deus provando ele desde que ele nasceu. Não vou discutir isso. É possível? Claro que é. Mas vamos falar aqui hoje, vocês cristãos, que se julgam cristão, conta para você mesmo, o que é a tua cruz? Bom, eu dei algumas dicas. Fidelidade. Fidelidade a quem? A Bíblia, a palavra de Deus, para fazer o bem, o melhor para você, para os teus filhos, para a tua casa e para o próximo. Amor, fidelidade a Deus, ao Pai. Não é a 2, 3 livros. Na igreja evangélica tem a Bíblia e tem o profeta fulano de tal. A minha igreja é evangélica. Não, outros nem falam que é evangélica, mas é bíblica. Tem a Bíblia e a profetisa tal lá, o livro dela. Esquece. Isso não é evangelho de Cristo. Há um só Deus. Há uma só palavra de Deus. Se você é fiel à palavra de Deus, aí você faz parte do corpo de Cristo, o que é a tua cruz? Desenhar o que é a tua cruz. Preste bem atenção. Você chegou à igreja, ouviu a palavra, creu, foi batizado, foi salvo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Agora, você tem a gratidão da salvação. Aí você fala assim, Senhor, eis-me aqui. Assim como o seu filho se ofereceu por amor ao mundo, à humanidade, a todos, incondicionalmente, eu me ofereço ao Senhor a ser usado na minha igreja ou em qualquer outro lugar que o Senhor me chamar. Então, você vai se oferecer. De que maneira? No início você não sabe de nada, não sei o que fazer, não tenho dom, não tenho nada. Você vai buscar os dons em oração. Vai pedir a Deus. De um jeito ou de outro você vai ser útil na obra. Você é membro de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo agora. E a tua cruz é a perseguição, são as dores, os sofrimentos, as tribulações que vão vir, porque você estará servindo a Cristo. Jesus disse assim, se eu como Senhor e Mestre sofri, por que vocês não vão sofrer? Daí a pessoa diz, pastor, não é fácil ser crente, porque não é fácil ser cristão, porque é sofrido. Gente, é fácil ser cristão. Pior é não ser cristão. Eu não conheço um cristão de verdade que falou assim, quem fala que não é fácil ser cristão, às vezes quantas vezes eu falei isso, mas a gente fala da boca para fora. É bobeira falar isso. Por quê? Você conhece algum verdadeiro cristão que vai trocar? Não, eu vou trocar, né? Ele vai dizer assim, abre aspas da gente, eu não penso assim, eu não quero mais Jesus, é muito difícil. Então se Cristo é difícil, o mundo é fácil, vou para o mundo então.
Você conhece alguém que vai fazer isso? Não vai. Ele vai para o mundo porque ele é rebelde, vai para o mundo porque ele não é fiel e nem nunca foi salvo, nunca foi cristão. E se foi, perdeu a salvação, há quem diga que perde, há quem diga que não perde. Não é o momento, não é o caso. Mas entenda assim, se você tomou a tua cruz, que sentido faz você ficar em casa e não ser útil? Voltando a dizer, quando você toma a tua cruz em espírito e em verdade e serve a Cristo, vem tribulações. Mas o mundo também tem tribulação. Os amigos de vocês, pastor, mas eu tenho um amigo, uma amiga que tem dinheiro, bom casamento, tem tudo. Você acha que está fácil para a pessoa, mas não está. Acompanhe a vida inteira dela, depois você me fala. E no final, tem a alma ainda. Será que ela vai ganhar a alma ou vai perder? Será que ela vai ser salva ou não? Tem mais uma passagem aqui que eu queria ler com vocês. Eu já vou encerrar, eu só vou comentar ela, não vamos abrir não. Certa vez, Jesus, numa parábola, disse assim, o homem disse, eu estou rico, meus celeiros estão todos cheios, vou desmanchar, fazer celeiros maiores, porque nem cabe minhas riquezas nesse celeiro, estou abastado, estou em paz, que a vida ganha. Aí Jesus fala assim, aí Deus fala assim, tolo, ainda essa noite pedirão a sua alma. O que ele quer dizer com isso? Você acha que porque você está com saúde, está bem, está numa boa, está tudo certinho, está com a vida ganha? Porque você vê que seus amigos, pessoas que são maus, são ruins, estão numa boa, você está vendo que estão numa boa, você acha que estão na vantagem? Deus fala, pediram a alma dele quando ele menos esperar. Você acha que está tendo guerra, os líderes lá, vamos imaginar assim, terrorismo lá, nem poderia falar essa palavra aqui, mas o líder, você acha que ele tá mal? Você acha que ele come o quê? Arroz e feijão? O povo está sofrendo lá. O povo nem arroz e feijão tem, né? Está passando fome. E o líder? Você conhece algum líder corrupto que come arroz e feijão? Que está lá comendo mal? Não que comer arroz e feijão é mal, porque eu gosto de arroz e feijão. Mas vocês estão me entendendo. Então, às vezes você olha, a pessoa está bem. Mas não está bem. Imagine um líder do seu país ou de outro país. Imagine um líder corrupto, com muito dinheiro, rico, povo apoiando ele. Se ele morrer assim, sem Deus, corrupto, inferno. Mas ele está bem, pastor. É uma ilusão. Se ele ficasse doente ou mal, sem dinheiro, talvez ele buscasse o Senhor. Então, é uma inversão. Então, para de ficar de olho no ímpio. A Bíblia diz, não fique de olho na prosperidade do ímpio. Se o teu amiguinho ali, as crianças que estão aqui, os adolescentes estão me ouvindo, às vezes você vê teu amiguinho tem mais coisas, tem um brinquedinho aqui, um brinquedinho ali. Você não tem? Espera no Senhor, ore. Quem lembra do Lincoln, quando ele orou, que ele criou um videogame, né? E o pai e a mãe não podiam comprar, ele orou, aí foi a tia que deu, né? Foi isso? Ele orou, esperou, e Deus abençoou ele, demorou, né? Às vezes você ora e não recebe. Espere, tenha paciência. Na minha infância, até hoje, teve coisas que eu não recebi também. Faz parte. Porque ao finalizar esse culto, eu entrei nesse comentário, porque as pessoas ouvem a pregação, acham que é difícil ficar ouvindo. A gente tem crianças aqui ouvindo. A gente tem crianças aqui ouvindo a palavra. Né? Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Tome a tua cruz, segue a Cristo. A tua cruz é quando você sofre porque você é membro de Cristo, membro da igreja. Você trabalha, você faz, você ajuda criança, ajuda adulto, ajuda quem precisar, sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Então, se a igreja não está te agradando, pastor, essa igreja não me agrada muito não está me agradando não. Luta, gente, luta.